local. Amém? Desde já eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele me concede em pregar para a noiva dele. Também agradeço a vida da pastora, pois ela me confiou estar aqui pregando a palavra para os irmãos. Amém? E sem demora eu convido os irmãos a estar abrindo em Mateus, capítulo 13. Olha aí. Mateus, capítulo 13. Versículo 41. Quantos acharam da glória a Deus? Aleluia. Amém? Quantos acharam? Mateus capítulo 13, versículo 41. Vou estar lendo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Convido os irmãos a estar sentando, dando glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? O tema que foi nos dado é um tema bastante forte, a qual vai falar comigo e com a amada igreja do Senhor. E o texto que o Senhor me deu é sobre um texto bastante conhecido, mas que tem a ver com o nosso tema, a qual vai falar sobre o trigo e o joio. No capítulo 13, versículo 24, vai dizer que Jesus ele está ensinando sobre a parábola do trigo e do joio. E vai dizer então que a parábola vai falar assim, que havia um homem que ele saiu a semear.
eu dizer que sou crente. É muito fácil eu sou crente. É muito fácil eu dizer que prego. Mas eu quero ver naquele grande. Eu quero ver ser crente quando as aflições vier. Eu quero ver ser crente quando a tribulação vier. Eu quero ver ser crente quando vier o vendaval, quando vier a tempestade. Porque tem gente dentro da casa do Senhor que é crente quando está tudo bom, quando está uma maravilha, quando está tudo de bem. Mas quando vem o vendaval, eu não quero mais ser crente. Ah, quando a pastor corrige que tem que vir para a igreja. Ah, esse pastor, essa pastora é muito chata. Esses irmãos é muito chato. A gente não precisa estar na igreja todo dia. A gente não precisa ir para o culto de oração todo dia. Isso é besteira. Naquele grande dia você vai procurar a igreja e você não vai encontrar. Então é melhor você vir agora, enquanto é tempo, do que você esperar aquele grande dia. Ah, mas eu não quero esse Jesus. Eu sinto em se formar. Se você não quiser Jesus agora, naquele grande dia você não vai encontrar. É muito fácil. Venha para Jesus, irmão. Aceita Jesus Cristo. Eu não quero não. Eu não preciso desse Jesus não. Eu não preciso da igreja não. Você não precisa não. E naquele grande dia você vai querer e não vai encontrar. Porque eu sinto em se formar. Porque a igreja apostólica semear não vai estar mais aqui. A igreja apostólica semear não vai estar mais aqui na terra. Então a oportunidade de você ser crente é agora. A oportunidade de servir a Jesus é agora. É agora que você tem que ser crente. É agora que você tem que ser discípulo. Porque tem crente relaxado dentro da casa do Senhor que não aguenta. O culto é às 9 horas. Se a pastora disser que vai terminar 9h01, quer soltar piadinha, quer falar isso e aquilo. Mas como o irmão Andrevaldo fala. E quando a gente estava lá, passando na boca da garrafa. E quando a gente estava lá, usando o que era do diabo, a gente não reclamava. Chegava em casa de madrugada e a gente não estava nem aí. Chegava em casa fedendo a cachaça, fedendo a tudo e não estava nem aí. Aí o culto passa 1 minuto, neguinho e neguinha, quer ficar relaxado e dizer que não vai ser mais crente. Que discípulo você é? Que crente você é? Você é crente joio, porque o crente trigo, ele não reclama se o culto passa da hora. O crente trigo, ele não reclama se o pastor corrige. O crente trigo, ele não reclama quando é corrigido. O crente trigo, quando ele é corrigido, ele não se desvia. Mas tem crente dentro da casa do Senhor que é joio e se prepara para quando começar a colheita, viu, crente joio? Se prepara para quando Jesus chegar, para quando o arrebatamento acontecer, você não ficar para a grande tribulação, você não ficar para a colheita final. Se prepara, se coloca na posição agora. Ah, muito difícil ser crente. É difícil naquele grande dia. Vai ser difícil ser crente na grande tribulação. Eu quero ver você com a metralhadora na cabeça e o anticristo dizer: você nega esse Jesus, e você está lá com a metralhadora. Aí você diz: eu não nego não, eu nego, a metralhadora vai ser do mesmo jeito. Você tem que ser crente agora. A gente tem que ser crente agora. A gente tem que parar de ser crente menino. A gente tem que parar de besteira. Ah, se o irmão falar de mim, eu vou sair da igreja. Se o irmão falar isso de mim, eu não estou nem aí. Se olha para mim torto, ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Ei, você não é crente trigo, você é joio. Por quê? Porque o joio, quando ele passa pela peneira, que o semeador joga para cima, o vento leva.
durante o estudo, irmão. Não é chegar aqui e falar qualquer coisa, qualquer bananeira, e isso e aquilo. É você pregar, é você meter a cara no estudo. E o livro de Apocalipse, ele fala tudinho do que vai acontecer naquele dia. Aí tem crente dizendo assim: eu não estou nem aí ficar naquele grande dia. Eu não estou nem aí se eu vou para o inferno, se eu vou para o céu. Para de besteira, irmão. Isso é o diabo te enganando. Porque se você começasse a imaginar, a só pensar um pouquinho assim, como será para a colheita ao final. Eu fico falando a pastora essa semana: pastora, como será quando o Espírito Santo não tiver? As pessoas vão ficar
pensou? Porque muitas vezes a gente quer colocar as coisas na frente da obra. A gente quer colocar as coisas na frente do Senhor. Eu não preciso disso. Eu não preciso estar na igreja. Eu não preciso fazer obra. Você não é discípulo. Porque o discípulo, quando Jesus chamou, mesmo que Pedro era ignorante. Pedro era um homem brutão. Mas Pedro se converteu. E quando Pedro se converteu, Pedro não fingiu ser gringo. Pedro não ficou brincando de ser gringo. Pedro se firmou e Pedro começou a fazer a obra. Aí tem gente que critica Pedro. Pedro era isso, mas eu tenho uma coisa a te dizer. Pedro se converteu e mudou. E você é convertido e ainda não mudou? Você está convertido e ainda continua a mesma coisa? Aí vai falar de Pedro. Pedro negou Jesus. Pedro fez isso, mas Pedro se arrependeu. E você é crente convertido há tanto tempo e ainda não mudou, rapaz. Você é crente tanto tempo, diz que é crente e ainda não mudou. Para de querer falar dos outros e muda a tua atitude. Para de querer apontar o erro dos outros. E quem tem que mudar é você. Quem tem que mudar a sua atitude é você. Ah, mas Pedro isso e aquilo. Pedro nada. Pedro se converteu. Pedro virou apóstolo. Pedro pregou e multidões se converteram. Só em uma pregação de Pedro foi mais de 5.000 almas. E você, quantas almas converteu? Dizendo que é crente, dizendo que é isso, apontando um e apontando o outro, dizendo isso e aquilo. Ah, meu filho, você tem que ser crente agora. Você tem que ser crente agora. Enquanto você está ainda, ser crente agora é muito bom. Eu quero ver uma outrora, quando os crentes lá morriam, quando lá os judeus, aqueles homens da língua faziam com crente. E agora, quando a colheita final vier, e quando a tribulação chegar, e quando vier, você que não gosta de ler Bíblia, naquele grande dia você vai precisar da Bíblia, viu? Você que não gosta de dentro de casa, crente que chega na tua porta, sai e entra dentro de casa, não pega a Bíblia para ler. Tem crente dentro de casa, irmão, que está dentro de casa o dia todo, não pega a Bíblia para ler, é celular o dia todo, é ver coisa todo dia, mas a Bíblia não pega para ler. E naquele grande dia, quando você precisar da Bíblia, você vai precisar, porque vai chegar um tempo, irmão. Já tem países que isso aqui, ó, não pode mais se chegar no Brasil. E se chegar e disser que não vai ter mais Bíblia, e você tem que falar da Bíblia, e você que não lê Bíblia vai falar o quê? Imagina aí. Ah, mas eu não tenho tempo. Não tem tempo. Você chega no trabalho, eu acredito que você chega no trabalho, tem 2 horas de almoço, tem 1 hora de almoço. Ah, não dá tempo não. Não dá tempo, mas dá tempo de você com o kawaii, né? Dá tempo de você com a pornografia, dá tempo de você olhar a vida dos outros, dá tempo de você fofocar contra o irmão, né? Mas não dá tempo de ler a Bíblia, não dá tempo de fazer a obra. Eu estou cansado. Eu estou cansada. E os outros que estão indo é desocupado. Os outros que vai é todo mundo preguiçoso, é desocupado, é. Ah, você não sabe, você não trabalha. E eu sou desocupada, eu fico em casa sentada. Eu tenho que fazer. Todo mundo aqui trabalha, todo mundo tem o que fazer. Ninguém aqui é desocupado. Mas tem uns engraçadinhos dentro da casa do Senhor que acha que é mais trabalhador do que o outro. Que acha que é mais trabalhador do que o outro. Aí você que tem que ir, irmão. É você que tem que ir, irmão. Você não faz nada. Eu não faço nada, né? E naquele grande dia que você procurar seu trabalho, você não vai encontrar, você vai encontrar fogo pela cara. Você vai encontrar o diabo. É sério, irmão. O negócio não é brincadeira, não. Você aí não sei o quê. É tanta gente cansada. É tanta gente cansada. Eu também me canso. A irmã Dara se cansa. A pastora também se cansa. O povo da igreja se cansa. Mas tem uns aqui que acham que é mais bom que o outro, né? Que acha que trabalha mais, que faz mais isso e mais aquilo, que tem isso e aquilo. Tem uns que sentem sono mais do que o outro. Eu não vim para a igreja porque eu estava dormindo. Eu não vim para a igreja porque eu estava lá agarrado com o meu travesseiro, agarrado com não sei quem. Aí é por isso que eu não vim para a igreja. É naquele grande dia quando a trombeta tocar e você estiver lá fazendo suas obras do diabo, se prepara para a colheita final, viu? Porque você vai procurar dormir e não vai nem ter tempo. Vai procurar trabalhar e não vai ter tempo. Vai pensar em sair com a família. Cadê a família? Não vai ter nem tempo de sair com a família. Vai curar. Ah, mas é engraçado. É
Cristo, porque o diabo, irmão, você acha que o diabo quando ele começar a reinar, quando o diabo começar no anticristo a fazer as obras dele, você acha que o diabo vai ficar lá só brincando, né? Ah, meu filho, você está enganado. O diabo ele vai massacrar mesmo. Se o diabo ele já atormenta, imagine naquele grande dia. Então você tem que ser crente. Nós temos que ser crente agora. Temos que parar de ser crente mimado, crente relaxado e começar crente firmado, a ser crente lavado e vivendo no sangue de Jesus, a começar a ser trigo. Nós temos que começar a buscar a face do Senhor. Se nós somos convertidos, se a gente já faz, então é necessário fazer mais ainda. É necessário buscar mais ainda. Porque para subir para o céu, tem muitas pessoas aí que acham que para subir para o céu é de qualquer jeito. Eu já sou crente, eu já aceitei e acabou. Você está enganado. Você está enganado. Se você acha que nessas obras suas você vai para o céu, você está enganado. Aí a gente vai evangelizar, me perdoe pela expressão, mas tem muitos bestalhados aí que quando a gente pergunta, você vai para o céu ou vai para o inferno? Teve uma que a gente perguntou, ô minha filha, você vai para o céu ou para o inferno? Ela respondeu dando risada que ia para o inferno, achando que lá vai ser flor, achando que lá ela vai sentar e vai ganhar um bolo, vai ganhar refrigerante, guaraná, dando risada. O que é que você acha que vai ser o inferno? O inferno, anda até risada. Você acha que o inferno vai ser como? Aí ela respondeu que vai para o inferno dando risada. Eu fiquei besta, porque ela acha que ela pensou, e tem muitos aí, né, que quando é o pastor, o Deus manda perguntar se quer aceitar a Cristo, se quer vir para Cristo, aí diz que não quer não. Aí eu fico me perguntando, Senhor, o que é que ele pensa, o que é que ela pensa, que quando ele nega, que quando ele Jesus vier, buscar a amada igreja, ele não for, ela não for, como é que ele pensa que é o inferno? Será que ele vai para o inferno pensar que vai sentar lá? Assim te dizer, irmão, o inferno vai selado, é ranger de dente, é onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Então você tem a oportunidade de ser discípulo, você tem a oportunidade de ser crente, e você não é crente, você tem a oportunidade de viver a vontade de Cristo, de servir a Cristo, e você acha que é duro, você acha que é difícil, é muito difícil, eu não aguento, todo dia tem que ter culto, mas todo dia você gostava, né, de estar na balada, todo dia você gosta de estar no Kawaii, todo dia gosta de estar no TikTok, todo dia no Instagram, todo dia você gosta de YouTube, mas quando é igreja, para ouvir a palavra do Senhor, não gosta. Se você não gosta, é porque tem um niquito aí dentro, tem um niquito, porque o diabo que não gosta de ouvir a palavra do Senhor, e se você não gosta de estar na igreja, de ouvir a palavra do Senhor, é como a pastora fala, tem alguma coisa de errado. Por quê? Porque se eu digo que não gosto de vir para a igreja, eu digo que não gosto de fazer isso, como é que eu disse, como é que eu sou trigo desse jeito? Como é que eu sou discípulo desse jeito? Como é que eu quero subir desse jeito? Como é que eu quero ser arrebatada? Aí quando diz assim, a trombeta vai soar, aí tem crente que pula de alegria, mas será mesmo que vai todos subir? Será mesmo que todos vão para aquele grande dia, para sentar à direita de Cristo? Nós temos que estar cada